Olá pessoas, bem-vindas a mais uma live. E hoje o assunto é sério. O assunto é lidar com perdas. E para iniciar esse tema, eu preciso dizer para vocês que a gente vai falar quais perdas, que tipos de perdas que são, e no final a gente vai pensar em como lidar com essas perdas, tá bom? Talvez também conforme eu vou falando dos tipos de perda, eu já também vou introduzindo como lidar com elas, de uma forma bem genérica e básica. Vocês vão entender o porquê, mas enfim. Eu só vou falar, vamos dizer, o que eu posso falar. Eu não vou ficar inventando receitas mágicas. Por isso que eu falo que é algo básico, genérico. Porque cada pessoa, vocês vão entender que tem um contexto, uma forma de lidar com perdas, é um sentimento diferente, uma subjetividade, ou seja, tudo um complexo de coisas que vão alterar a forma de lidar com as perdas, incluindo os tipos de perdas, que também são bem diferentes. Então não dá para mim passar uma receita, mas isso não significa que eu não posso passar ferramentas, né? Porque a compreensão é a ferramenta principal para tudo, né? Se a gente não entender como as coisas funcionam, a gente não consegue lidar com as coisas. Exemplo disso, tem que saber fuçar. Isso é o que qualquer criança ou adolescente vão falar para você quando você está com dúvida em coisas tecnológicas. É só fuçar, é só ver, né? Por quê? Porque eles têm uma compreensão muito fácil dos designs, das funcionalidades, de associações. Eles têm essa plasticidade que a gente acha mágica, né? A gente que não é dessa geração. Eu falo a gente porque eu virei essa pessoa tia que precisa de ajuda com tecnologia também. E tudo bem, tudo bem. Sou novinha, mas ainda assim tenho uma facilidade, mas também tenho uma limitação que eu não vejo em pessoas mais novas. E mais pra frente isso vai acontecer com elas também, como aconteceu com as pessoas mais velhas que eu. Enfim, para tudo tem uma forma de o início de uma compreensão para poder. Por exemplo, antes precisava de manual para tudo, né? E para a vida a gente não tem manual. Por isso que a gente tem dificuldade, isso é normal. Não tem manual por quê? Porque ninguém fez? Não, porque são muitas variáveis, muitas variáveis que não dá para dimensionar em algo fixo, que é o manual. Sem mais delongas, vamos lá então. Inicialmente, eu gostaria de separar em dois tipos de perdas. Perdas que envolvem um luto e perdas que envolvem uma frustração. Então, são dois pensamentos diferentes, porém ambos são perdas e são relacionados e ambos têm importância. Não é porque não estamos falando de luto que isso não tem importância, não tem peso. Por exemplo, o que mais relaciona tanto com um quanto o outro é a relação de mudança. A mudança que vai causar a dor e o sofrimento, além da perda. Então, ambos estão conectados, frustração e luto. Outra coisa também que vamos separar também em duas partes é que se foi repentino ou não. Se foi algo que a gente perdeu do nada ou não. Exemplo, quando se trata de luto, se foi um luto por uma doença que foi diagnosticada antes, e aí a gente foi vendo a pessoa sofrendo e tendo decorrências, internações, tal, devido a essas doenças, devido à idade, a forma de lidar com esse luto vai ser totalmente diferente de uma pessoa, por exemplo, jovem, saudável, que morreu do nada por uma doença que surpreendeu a todos, ou por um acidente de trânsito, ou por algo violento. A forma de lidar com essa perda, com esse luto, vai ser totalmente diferente desse outro luto. A mesma coisa nas frustrações. Quando você vê que a empresa, por exemplo, a perca de um emprego, que a empresa que você está trabalhando está sofrendo, está num momento difícil,
né, de crise, empregados estão sendo mandados embora, você analisa a sua função e ela não é uma das, tipo assim, prioritárias, no sentido de que, vamos dizer que dá para ficar sem, por um tempo pelo menos, você já vai se organizando, já vai fazendo seu novo currículo, já vai vendo outras possibilidades de emprego, já vai pensando em como você vai se organizar para economizar, para conseguir se sustentar até conseguir o outro emprego, enfim, você vai se organizando para essa mudança, né? E dói perder o emprego mesmo assim? Muitas vezes dói. Muitas vezes é uma dor, é um sofrimento. Diferente de quando você está super bem no emprego, super tranquilo, concorrendo, por exemplo, a promoções e do nada você é mandado embora. Essa surpresa vai fazer com que essa perda seja sentida de uma forma diferente dessa. Novamente, não estou falando que essa ou aquela é mais importante, é mais urgente, é mais forte, é mais complicada. São diferenças. Por isso que eu estou falando, existem dois tipos. Não estou falando temos 2 graus. Não, não é comparativo, tá? Então vamos lá. Vamos iniciar por frustrações. Com base nas nossas idades da vida, existem algumas frustrações que já são até esperadas, né? Algumas percas que são esperadas. Por exemplo, eu já cheguei a falar num dos vídeos, acho que o primeiro vídeo do ano, ou o segundo, algo assim, sobre a teoria do tal de Erik Erikson, né? Que cada fase da vida existe um processo a se traçar, que faz com que a gente tenha ganhos, né? O ganho de uma virtude ou então uma dificuldade, caso a gente não saia bem nessa fase, nessa concretude de algo. Então, por exemplo, até 1 ano de vida, a criança ela vem cheia de a virtude é a esperança. E ela tá naquela base da confiança ou desconfiança. Ela tá trabalhando a confiança dela com o mundo até 1 ano de idade. Porque é tudo que ela tem. Ela tem as necessidades dela e ela tem o mundo externo. Então ela tem que lidar com esse mundo. E aí eu confio nesse mundo ou não? E se o mundo não for confiável para essa criança? Vai ser uma perca imensa. E se o acolhimento que ela precisa ela não tem? Porque ela vem ao mundo necessitando de algo. Então ela espera, ela tem a esperança de que isso vai ser suprido de alguma forma. E se não é suprido essa necessidade do bebê de segurança, de afeto, é uma frustração, é uma perca. E aí essa pessoa vai crescer sendo uma pessoa desconfiada. Ela não vai confiar nas coisas, nas pessoas, porque isso foi aprendido. Da mesma forma, na próxima fase. Oi, bem-vinda, Márcia. Bem-vinda à live. Da mesma forma, os bebês até 3 anos de idade têm outra questão, que é a autonomia e a questão da construção da autonomia. Que eles já estão andando, já estão pegando as coisas, já estão se comunicando, já estão tendo uma linguagem com o mundo. E aí o processo delas também entra a virtude que ganha força de vontade. Eu quero isso, eu levanto e pego. Eu quero ir para tal lugar, eu levanto e vou. E a questão delas, se elas fazem algo que não foi agradável, elas têm a vergonha e a dúvida. Por exemplo, quando a criança derruba algo no chão, ela sente muito quando os pais brigam com ela por ela ter derrubado algo importante, por exemplo. Elas sentem muito, muito, muito. E isso é bem notável. Enfim, é uma frustração, é uma perca relacionada a essa autonomia dela. Depois temos até 5 anos, que é a iniciativa, onde tem a culpa e o propósito, a mesma coisa. Aos 6, 11 anos, realização, inferioridade, competência. É quando a criança se sente burra na escola, por exemplo. Está muito vinculada à questão de competência dela. E uma perca nessa fase seria quando ela se sente inferior.
quando ela não é capaz de fazer aquilo que ela queria fazer. E vai falar se isso não é dolorido. É dolorido sim, até pra gente. Aí a adolescência, época de pensamento mágico, no sentido de que a gente sai dessas coisas concretas e vai pro abstrato. Então a gente tem muitas expectativas do mundo, só que a gente não necessariamente pensa no passo a passo. Por isso que é muito fácil de adolescente se frustrar. Eles têm muitas percas, o corpo infantil deles mudou, é esperado deles umas responsabilidades, então a liberdade deles, eles percebem que eles não têm, ou percebem que nunca tiveram. E tem toda uma questão de que começa a ter de comparações. Isso leva à perda de credibilidade muitas vezes. Eu me achava tão bonita, eu era tão linda quando eu era filhinha do papai, sei lá, da mamãe, quando eu era criança. E hoje eu não sou bonita mais, eu sou cheia de espinhas, eu sou gorda, sabe? São muitas percas que o adolescente tem. E então a adolescência é um período difícil por isso. E depois temos a vida adulta, né? A questão de intimidade, isolamento e amor. E, poxa, perder alguém que a gente ama é complicado. Tanto que tem muitas pessoas que não lidam nada bem com isso. E aí eu já vou entrar aqui nos esquemas que as pessoas fazem muitas vezes para lidar com as percas. Utilizando agora uma outra linguagem, uma outra abordagem, que é a TCC. Esquemas é um conjunto de coisas, de crenças principalmente, que levam a comportamentos, que levam a uma mudança do ambiente, que leva novamente a mudança de comportamentos. Mas o foco das mudanças dos esquemas são as crenças. Por exemplo, tem 3 tipos de crenças. A hipercompensação, onde a pessoa ela luta e age e pensa para fazer com que o oposto daquele esquema seja verdadeiro. Por exemplo, uma relação amorosa onde a gente sabe que a pessoa não ama, onde a gente sabe que a pessoa não cumpre as expectativas daquela pessoa, onde a gente sabe que às vezes é violento, não sei, uma relação amorosa frustrada, que não é recíproca. E a pessoa fica lá insistindo nessa relação, na esperança de que aquela pessoa possa mudar, na esperança de que aquilo não é o todo daquela pessoa, ou na esperança de que talvez se eu fizer algo a mais, a pessoa também consiga fazer algo a mais. Ou, sabe, compensando, não é o simples fato de essa pessoa não me ama. A pessoa cria todo um esquema para se convencer de que, tipo, na verdade ela me ama sim, ela não sabe demonstrar. Né? Na verdade, a culpa é de fulano de tal que fica atrapalhando o nosso relacionamento, porque eu não sei lidar com a perda desse relacionamento, desse amor. Então eu fico criando esses esquemas que compensam isso. Né? Então é como se eu ficasse me iludindo. O segundo esquema que a gente faz é o da evitação, que as pessoas bloqueiam pensamentos e imagens para evitar sentimentos, organizam a vida para evitar que esse esquema seja ativado. Exemplo, a pessoa mal terminou uma relação de, sei lá, 30 anos e já joga todas as fotos fora, apaga número, nunca mais quer ver a pessoa e finge que aquilo não existiu. Finge que aquilo não é real, que não existiu, que não tem sentimento nenhum, já começa uma outra relação em seguida, uma relação totalmente intensa, ou então se ocupa muito no trabalho para não ter tempo de pensar. Se alguém pergunta, a pessoa já fala, tranquilo, e desvia a conversa para não ter que lidar, porque ela sabe que se ela perceber essa perca, ela vai chorar, ela vai estar em crise, ela vai sentir. Então, o que essa pessoa puder colocar no lugar desse sentimento de perda, ela vai colocar. Então, esse é um outro tipo de esquema que muitas vezes a gente vê os adultos fazendo. Terceiro, resignação, que constrói um esquema e aceita como verdadeiro, não tenta evitar nem lutar. Um exemplo, ainda falando de relacionamentos adultos, é aquele casal que, mas homem é assim mesmo, mas mulher é assim mesmo, mas se não for essa pessoa, não vou encontrar outra pessoa.
né? Então, tipo assim, ela aceita até demais. Não é uma aceitação legal, tipo, eu aceito que essa pessoa é assim, que ela não vai mudar, e se eu quiser ser feliz, eu preciso mudar eu. Não, ela, é assim mesmo. É o pau que nasce torto, morre torto. Isso é muito comum, em principalmente uma geração. Mas aí você fala, Márcia, então assim, os adultos sempre vão lidar com as suas questões de forma negativa? Não, não. Ainda dentro desses esquemas, a pessoa pode envolver esquemas positivos. Por exemplo, a hipercompensação. O problema está na palavra hiper. Lutar contra o esquema, né? Compensando, agindo ele. Poxa, eu sinto algo muito forte por essa pessoa. E eu percebo que essa pessoa nunca vai retribuir o que eu sinto. Então eu preciso meio que... Não é exatamente lutar contra esse sentimento, mas lidar com ele de outra forma. Eu não vou passar a vida tentando algo que eu sei que eu não vou alcançar. Né? Eu vou ressignificar esse sentimento. Tá, eu amo essa pessoa e essa pessoa não me ama, mas o que eu amo em mim? Né? O que eu amo em mim? Como eu posso compensar esse amor? Aonde eu posso direcionar esse amor? O que eu amo fazer? Ou o que eu amo nessa pessoa que talvez nem seja dela, seja meu? Né? Às vezes a gente tem partilhas que a gente pode encontrar em outro lugar. Né? Então a gente pode compensar esse amor não correspondido de outra forma. Outro esquema, o da evitação, bloquear tudo para evitar o sentimento. É a pior coisa, porque o sentimento ele não deixa de existir. É como se fosse uma gaveta que a gente vai enchendo de coisa e quer que a gaveta mantenha fechada. Quanto mais tempo passa com esse comportamento de fechar a gaveta sem nem olhar o que tá lá, mais difícil faz. E mais fácil vai ser para essa gaveta do nada abrir com tudo e jogar tudo para fora. Então, o que a gente pode evitar, por exemplo? Uma questão que a TCC faz muito. Em vez de me ficar deitada, tomando sorvete, chorando com música triste, assistindo filmes melancólicos, românticos, sobre tudo que eu queria ter tido e não tive, em vez de me afundar nessa tristeza com coisas que me fazem viver essa tristeza, eu posso fazer outras coisas além disso. Eu sou totalmente a favor de sentir a tristeza. Tá, terminei com uma pessoa, ou a pessoa terminou comigo, eu amava essa pessoa, eu percebi que não tem esse amor. Eu sofro, porque a gente tá falando de uma coisa importante, a gente tá falando de amor. Então sofra, tá? Se for tomando sorvete, se for ouvindo música triste, se for assistindo filme, faça isso. Mas faça o suficiente para você chorar e se aliviar, e não para você se afundar. A gente precisa sentir os sentimentos, mas também se livrar deles. Vou dar um exemplo de uma cliente de luto que eu atendi. Foi a primeira cliente que eu atendi, lá na faculdade. E a gente atendia em dupla. E era uma pessoa que passou a vida nesse esquema de evitação. E na nossa abordagem da minha dupla, a gente estava super apoiando o não temer os sentimentos, dar vazão a eles, para poder lidar com eles. E ela aceitou muito bem, ela passou a vivenciar os sentimentos e isso fazia bem para ela. Só que aí passou 1, 2, 3, 4, 5 semanas e ela sempre naquele estágio de estou sofrendo intensamente, estou sofrendo intensamente, estou sofrendo intensamente, estou sofrendo intensamente. Chegou um momento que eu falei assim para ela: ok, você está sofrendo intensamente, isso realmente é muito difícil, mas será que já não é a hora de você pensar em repensar a sua rotina? Repensar o seu dia a dia, os seus significados da sua vida? A minha amiga só faltou me bater, tipo assim, o que você tá fazendo? Ela, enfim, tá sentindo as coisas. Mas ela, na hora, ela conversou comigo no sentido de que não, eu ainda tenho muito o que sentir. E beleza, eu falei, tudo bem, pode sentir, pode chorar, a gente tá aqui pra te ouvir.
tá? Não precisa ter pressa. Foi algo que passou pela minha cabeça e não faz sentido. Tudo bem se não faz sentido. É o seu luto e a gente tá aqui para te acolher. E beleza. Acolhemos ela, tal. Na semana seguinte ela veio e eu pensei no que você falou. E eu vou começar a academia. Porque eu percebo que eu tô muito mais... Eu já era sedentária e agora eu tô muito mais. E eu gosto, sentia falta. E agora eu tô tendo horário. Então eu vou fazer isso. E aí ela começou a modificar a sua rotina. Não com o fim de evitar o luto. Mas o fim de restaurar a sua rotina de vida. Restaurar as coisas boas. Né? Então essa questão do esquema de evitação, a gente pode transformar ele nisso. De não exatamente evitar as coisas, mas não se afundar nelas, de ter outras coisas para fazer além do sofrimento. Resignação, né? Que é o construir um esquema e aceitá-lo como o verdadeiro, e não evitar nem se lutar. A aceitação é uma coisa muito positiva, tá? Quando a gente aceita o que o cara da minha abordagem diz, Carl Rogers, que eu tanto amo, quando enfim aceito o que eu sou, eu consigo mudar. Então, quando eu enfim aceito, entendo a minha perda, eu consigo entender outros movimentos até. Então, necessariamente, a gente precisa aceitar para poder mover. A gente não pode aceitar de se acomodar com aquilo. A gente tem que se aceitar para poder mover também. Uma coisa que acontece muito, assim, que são histórias que as pessoas trazem. Fulano, aquele casal não conseguia engravidar, tinha um sonho de ter filho, não sei o quê. E aí quando eles simplesmente adotaram uma criança, porque eles perceberam que depois de tanto tratamento eles não iriam ter filhos biológicos, aí eles engravidam. Porque eles aceitaram a sua condição. E aí o momento particular deles, de relação deles, não teve o peso de ser a realização de um sonho. Era só o momento de prazer deles. E o corpo reagiu de forma a possibilitar a fecundação. E esse é um exemplo claro da importância de aceitar o que estamos vivendo. Por isso que eu digo para vocês, a aceitação é crucial. Ela só não pode ser estabilização. A gente não pode ficar acomodado. A gente tem que aceitar para poder se mover. O aceitar, por exemplo, no caso de acomodação, eu nunca vou ter filho mesmo, então eu nunca vou ter relações, porque o propósito não vai ser alcançado. Tá vendo que é diferente? Essa aceitação da acomodação. Enfim, finalizando aqui, temos a geratividade, que é a partir dos 40 anos, a 60 anos, que tem a estagnação e o cuidado. Essas pessoas são as pessoas que mais cuidam. Geralmente já são mães, já são pais, já são pessoas que têm uma carreira determinada, né? Novamente, não estou frisando que isso é uma lista de coisas que você tem que fazer. Não, estou falando que a sua vida já está com um rumo mais ou menos definido. E você cuida desse rumo. Você cuida das coisas que são importantes. Eu gosto de entender o cuidado como uma forma de amor. O filósofo Kierkegaard, acho que é ele que fala, que o cuidado é uma forma de amor. Então eu amo minha vida, então eu faço com que ela seja. Poxa, eu sou um adulto que é mochileiro, já tô 50 anos, não tenho emprego fixo porque eu gosto de curtir as possibilidades. E é esse o cuidado que a pessoa tem. Ela não tá cuidando dos filhos ou de um emprego, ela tá cuidando do tipo de vida que ela escolheu. E se aos 50 anos eu decidir que eu odeio o que eu faço e quero mudar, você vai fazer isso, você vai mudar e vai cuidar da sua nova carreira. Mais ou menos isso. Ou estagnar. Eu odeio o que eu faço, mas já é tarde demais para fazer algo. Faculdade, né? As pessoas às vezes odeiam o trabalho que tem um sonho de fazer tal coisa e não faz porque eu já tô velho.
Esse pensamento é estagnação. Isso que é o ruim, que eu falei lá no esquema anterior, né? Não, é diferente da aceitação. A aceitação é uma coisa, a acomodação é outra. E quando a gente está nessa faixa de 40, 60 anos, ou a gente tem o amor com a nossa vida, ou a gente tem essa estagnação de já é tarde para mudar. E por que isso é uma perda? Porque isso faz com que a gente perca a nossa felicidade, o nosso sentido e propósito de vida. Que é uma outra coisa que eu estava estudando aqui hoje, que tem a ver com a logoterapia. Eu vou ser sincera, descobri isso hoje e já me apaixonei. Logoterapia é a psicologia que trabalha, estuda os sentidos de viver. Os sentidos, os propósitos. E nessa fase que é importante, vou aproveitar essa fase aqui para já falar dela. Por exemplo, essa logoterapia, um dos criadores dela, que é o Frank, ele diz que a gente tem 3 corpos, né? 3 dimensões humanas. A somática, que é o nosso corpo biológico. A psicológica, que envolve os nossos desejos, pulsões e condicionamentos. Geralmente são questões mais inconscientes. E a noética, que é a nossa vontade, a nossa totalidade. Não dá para falar dessa terceira questão sem falar das outras 2. Eu não vou explicar exatamente porque, como eu falei, eu sou nova nesse ramo, mas eu entendi e eu vou passar. E aí temos mais 3 coisas importantes, que é a liberdade da logoterapia, que é a liberdade de vontade, que está relacionada às nossas iniciativas, às nossas escolhas, baseadas na responsabilidade. E a gente desenvolve isso em que parte da vida? Vamos pensar bem. A gente desenvolve essa questão entre a adolescência, fase adulta em diante. Porque a questão de responsabilidade, por exemplo, é uma coisa que a gente não vê muito bem os adolescentes tendo. Eles querem toda uma liberdade, chegar a um propósito, a um lugar, e passam por uma dificuldade de entender o processo que leva até chegar a esse lugar. Isso já está mais desenvolvido no adulto, né? E por que eu falo que começa na adolescência? Porque é tanta frustração na adolescência, é tanta perca, que aí eles começam a aprender essa questão da responsabilidade. Poxa, eu queria ficar a noite toda maratonando, só que eu tenho que levantar cedo no dia seguinte e aí eu não dou conta. E aí o adulto já não faz isso. O adulto fala, tá muito boa essa festa, mas agora eu vou ter que ir embora porque amanhã cedo eu acordo para um trabalho importante. Tá vendo a diferença? A gente vai aprendendo isso durante a vida. E é essas as percas que a gente que levam a essa descoberta. A segunda questão da logoterapia é a vontade de sentido, que tá ligado ao atribuir sentido àquilo que a gente faz. Por exemplo, qual que é o sentido que eu tenho de fazer lives? O sentido é compartilhar aquilo que eu sei. E às vezes, eu vou ser sincera, como esse tema é um tema muito subjetivo. E as pessoas esperam explicações quando eu faço uma live, quando eu faço um vídeo. Elas querem uma resposta. E aí não dá pra mim ficar falando só da minha vivência, só das questões subjetivas. Eu tenho que trazer algo mais palpável. Então isso me motiva também a estudar e a conhecer a logoterapia, que eu já amei só por falar de sentido de vida, porque é uma coisa que eu trabalho muito sendo humanista. Então é uma coisa que eu já vou pesquisar, isso me traz sentido muito grande. O conversar com vocês, o trazer o que eu sei para vocês, o compartilhar, o estar aqui falando sobre algo faz com que eu também ouça aquilo que eu sei. Faz com que eu também reflita sobre tudo que eu trago. E isso para mim me traz sentido, porque eu quero ser uma pessoa melhor. Mesmo que eu tenha uma qualidade meio que padrão de vídeos e tal, o meu processamento interno, a minha forma interna, inclusive de tentar passar para vocês, acaba sendo diferente. Por isso que eu faço os vídeos, esse é o sentido. E por que
qual que é a vontade e o sentido da sua vida? O que te tem sentido no que você faz? O que você faz da vida? Né? Então, essa é uma reflexão interessante para a gente fazer. Porque quando a gente perde algo, quando a gente se frustra, muitas vezes é por falta de sentido. Às vezes até no nosso sonho, a gente chega no nosso sonho, no lugar que a gente almejou, e qual é o sentido daquilo? A gente teme, a gente não é exatamente o que a gente esperava, ou não encontrou esse sentido, não atribuiu o valor. Ou então a gente mudou. Que isso significa o terceiro âmbito aqui da logoterapia, que é o sentido de vida, que está ligado aos nossos valores. Tá, um exemplo de novo, pessoal. Eu já quis muito entrar para a aeronáutica. Meu sonho era ser piloto, e lá na aeronáutica a gente estuda outras coisas também. Eu também estudava psicologia. E eu provavelmente iria estudar principalmente a questão de traumas e de vivências e de poder e coisas relacionadas ao meu dia a dia de trabalho. E hoje eu percebo que eu seria uma outra pessoa se eu tivesse traçado esse caminho. Então, eu passei muito tempo lamentando essa perca dessa oportunidade, que foi uma perca de uma oportunidade incrível. Era para mim estar com um salário muito maior do que é o que eu tenho hoje. Para mim ter uma estabilidade muito grande, uma vivência de experiências de adrenalina muito grande, coisas que eu não tenho hoje, mas eu não me importo, porque o sentido que eu atribuí para minha vida hoje é outro. Hoje eu sou psicóloga, sim, como eu queria, e sou humanista, coisa que talvez eu não seria se eu fosse da aeronáutica. Porque hoje o meu foco é mais a área social, mais a área educacional, mais essa busca filosófica por sentido, trazer sentido, propósito para as pessoas, conhecimento, e através da arte. Não através de dados concretos que eu provavelmente usaria na aeronáutica. Através da arte, principalmente. Então, é assim que a gente deve lidar com as nossas percas e nossas frustrações. Por fim, com mais de 60 anos, a gente chega na integridade do ego. Ou a gente alcançou a sabedoria com toda essa experiência de vida que a gente teve, ou a gente alcança o desespero por não saber lidar com tantos anos perdidos, ou tantas oportunidades jogadas fora, ou não ter mais tempo suficiente para fazer tudo aquilo, ou por tantas percas que a idade vai trazendo pra gente. Porque com a idade a gente vai tendo percas, muitos lutos para lidar. Enfim, como eu só falei da frustração nesse vídeo, a perca no sentido de frustração, não cheguei a falar da perca de luto, eu vou trazer esse tema novamente semana que vem para poder fechar com o luto. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a logoterapia assim como eu. E por que eu falo da logoterapia e desses esquemas de vida? Só para fechar aqui, retomar e fechar. Como eu disse no início do vídeo, a cada fase da vida a gente tem um certo andamento, algumas questões que vão surgindo nessa fase. Inclusive algumas percas, algumas dificuldades, alguns vencimentos. E tudo isso molda a gente. A gente é parte biológico, parte vivencial, que está relacionada às nossas relações, aos nossos aprendizados. Parte biológica por quê? Porque tem pessoas que são mais choronas, tem pessoas que têm uma dificuldade maior em ter empatia. Tem questões que são congênitas que a gente não altera. O que a gente altera é a questão vivencial do nosso ambiente, como a gente aprende a lidar com isso. Isso sim altera, influencia, ambos andam junto. Não é porque eu sou mais chorona biologicamente que eu não vou poder falar sério e não chorar em momentos, apesar disso ser difícil. Não é porque eu tenho essa dificuldade em perceber as emoções do outro que eu não vou ter empatia. Isso são questões que a gente vai aprendendo também.
E quando a gente fala de perca, de frustração, a nossa vivência traz tudo isso. Como eu falei da adolescência, conforme a gente vai percebendo algumas percas, a gente vai mudando o nosso comportamento. Como eu falei da relação dos esquemas que a gente traz na vida adulta, eu citei vivências amorosas, a gente vai construindo esquemas que nos possibilitam lidar com as coisas. Porque a genética está envolvida, porque também tem uma questão cultural. Por exemplo, eu conheci uma pessoa que após perder a mulher da sua vida, em uma semana já estava com outra pessoa e fingindo que nada daquilo aconteceu. Porque onde essa pessoa vivia tem uma questão cultural onde o homem é incapaz de viver sozinho. Então ele não teve tempo de lidar com o luto porque ele não tinha capacidade de viver sozinho e como ele estava vivo, ele precisava viver sozinho. Já outros meios vão ensinar coisas diferentes, como por exemplo, se você não sentir, não sofrer com a perca dessa pessoa, você nunca amou de verdade. Então, se a pessoa superar e conseguir melhorar a sua vida, quer dizer que ela não amava a outra pessoa. Enfim, o ambiente molda alguns sistemas, mas se a gente se conhecer esse ambiente em que vivemos, conhecer as ferramentas que temos, as possibilidades, a gente consegue construir sistemas, esquemas mais saudáveis para lidar com as percas e construir aprendizados que sejam mais fáceis. Uma coisa que eu vou rebater aqui com vocês: a gente aprende pela dor ou pelo amor? Eu discordo mesmo que a gente aprende pela dor ou pelo amor, no sentido em que as pessoas põem essa frase. Geralmente as pessoas falam assim: porque aprende pelo amor ou pela dor, mas já dizendo que você vai aprender pela dor, pelo sofrimento, porque você está escolhendo o sofrimento, como se é quase como determinante a forma que essa pessoa diz. Ela esquece que o amor é uma escolha que ela mesma está dando. Você vai aprender pelo amor, pela dor. Ela enfatiza a dor, exemplifica a dor, vivencia a dor e não tem a experiência do amor. Eu já trago para vocês que sim, quando a gente entende a nossa vida, as nossas questões, o nosso ambiente, a gente consegue aprender pelo amor. E isso passa a ser mais nítido, o amor, que a gente mesmo tem pela gente. Que a gente mesmo passa a ter quando a gente ouve o nosso corpo, nossas necessidades, nossas vontades, nossos valores, o sentido de nossa vida. Esse sentido é o amor. E é através dele que a gente vai aprendendo e vai ampliando as nossas possibilidades. Então a perca é dolorida, é sofrida, mas é a possibilidade de uma mudança. E através da mudança há a transformação. Mudanças assustam, mudanças são perigosas, a gente não lida bem com mudanças, mas as mudanças são oportunidades de crescimento, de sabedoria, de maturação, de oportunidades. Enfim, novamente vou trazer esse tema semana que vem para entrar a questão do luto que a gente não entrou. Espero ter ajudado de alguma forma, ter trazido algo novo para vocês, alguma informação. E que eu não tenha embolado muito. Porque quando eu estava lendo antes de começar a live, eu encontrei artigos novos e aí eu me empolguei com eles, sabe? Tava traçado algo na minha mente, um caminho para essa live, encontrei o novo e fui para ele. E eu gosto de fazer isso. É o que me motiva. Então, se eu perdi o foco aqui, eu peço desculpa e espero ter passado algo para vocês, porque eu aprendi com essa live. Bom, até semana que vem. Antes de falar semana que vem, eu quero anunciar que amanhã temos vídeo no meu canal com a Elaine, uma conversa sobre a arte como caminho de cura e propósito. Vai ser ao vivo, mesmo horário. Então a gente se vê amanhã, beleza? Até mais!